Em Bleach existem centenas de personagens incrivelmente poderosos, entre eles Shinigamis, Quincy's e muitos outros, cada um deles com um poder completamente diferente um dos outros. Você quer saber quais são os 10 personagens mais poderosos de Bleach e quais são os seus poderes? Então fica até o final do vídeo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Galera, no universo de Bleach, cada personagem tem o seu poder que é único seu, e é isso que torna a série tão divertida. Mas de todos esses personagens, sempre existem aqueles que são extremamente poderosos, e é esses aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. E não importa o quão poderosos sejam os personagens dessa lista, nenhum deles supera o incrível poder de seu like. Isso porque o seu like é muito poderoso. O único tão forte quanto o seu like é a sua inscrição no canal com o sininho ativado. Assim você vai ganhar o melhor poder de todos, que é receber todos os vídeos do canal e nunca perder nenhum. Mas então, vamos para o vídeo. Começando nossa lista, na 10ª posição temos o Kisuke Urahara. O Urahara é o ex-capitão da 12ª divisão da Soul Society, além dele ter criado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami no tempo em que ele era ativo dentro da Soul Society, onde ele fazia diversos experimentos, até mesmo criando o famoso Hogyoku, um artefato bastante perigoso e que quebrava a barreira entre um Hollow e um Shinigami. Devido a isso, após ser acusado de tentar holoficar o corpo do Shinji Hirako, ele acabou sendo exilado da Soul Society e acabou sendo mandado para viver no mundo humano, onde acabou conhecendo Ichigo e posteriormente começou a treinar. O Urahara é um mestre na esgrima, bem como também é excelente no uso do Hakuda e também um excelente usuário de Shunpo, porém sua especialidade está diretamente ligada ao seu Kido, conseguindo usar um Kido de nível 91 até o nível 99, onde até mesmo conseguiu selar o Aizen em sua forma final, feito que nenhum outro personagem conseguiu fazer. Sua Zanpakuto se chama Benehime, e sua Shikai possui diversas técnicas incríveis, como por exemplo a técnica chamada de Hyasobi Benehime Jujutsu Nagi, onde o Urahara invoca várias estéreis altamente inflamáveis, podendo explodir seus inimigos e acabar com eles instantaneamente. Porém, seu maior foco está diretamente ligada em sua Bankai, chamada de Guanibiraki Benihime Aratami. Após liberar sua Bankai, o Urahara consegue simplesmente invocar uma gigantesca mulher com cabelos longos e pretos, e ela sempre aparece de olhos fechados, ao mesmo tempo que a espada do Urahara é trocada por uma arma de combate corpo a corpo. A principal técnica desta Bankai é a capacidade de reconstruir qualquer parte do corpo do Urahara, como se estivesse meio que costurando suas feridas. Ofensivamente, essa Bankai pode cortar o efeito de qualquer outra coisa dentro da área dela, uma habilidade bastante forte e que combina bastante com o Urahara, que é muito inteligente. Prosseguindo, na nossa 9ª posição temos o Shunsui Kyoraku. Shunsui Kyoraku é o ex-capitão da 8ª divisão da Soul Society, porém após a morte do grandioso velho Yamamoto, o Shunsui Kyoraku acabou assumindo o posto dele e ficou assim como capitão geral de toda a Gotei 13. Não sabemos muito sobre o passado do Kyoraku, só sabemos que no passado ele foi treinado pelo velho Yamamoto, sendo o mais experiente capitão de toda a Gotei 13, então podemos meio que dizer que talvez ele tenha assumido o posto de capitão geral da Gotei 13 por ser incrivelmente experiente e poderoso, coisa que é muito valiosa para assumir este posto. Sua Zanpakuto se chama Katen Kyokutsu, e após liberar sua Shikai, ele ganha 2 longas espadas, sendo uma das únicas pessoas dentro da Soul Society que possui uma Zanpakuto composta por 2 partes em toda a história. As técnicas de sua Shikai são divididas, como por exemplo, sua técnica chamada de Irone, onde o Kyoraku fala uma cor e se o oponente estiver usando esta cor, ele receberá um golpe. Uma observação aqui é que você não pode atacar uma área que não tem a cor que você escolheu, como por exemplo, se o Kyoraku falar vermelho e a calça do inimigo for vermelha, ele só poderá atacar aquela área que estiver vermelha, ou seja, ele tem até que uma limitação, e ele usou esta habilidade para conseguir derrotar o Coyote Stark, um dos espadas mais poderosos, se não o espada mais poderoso. Sua Bankai é dividida também por níveis, e o Kyoraku só usou sua Bankai quando foi lutar contra o Lile Barro, e o nome dela é Katen Kyokutsu Karamatsu Chinjo, e após ativar os poderes de sua Bankai, tudo acaba ficando escuro, e todos correm perigo, e assim ele começa a ativar os níveis da Bankai. O primeiro nível da Bankai dele se chama Hesitação da Ferida Compartilhada, podendo compartilhar seus ferimentos com o seu adversário. O segundo
último nível se chama Travesseiro da Vergonha, onde o Kyoraku conta a história de um homem repleto de arrependimentos após ele se ferir em um campo de batalha. Assim ele pode transformar esse problema em uma doença incurável. O terceiro nível se chama O Abismo Sem Vida, fazendo com que ele e o seu oponente caiam sob um abismo infinito debaixo d'água, e dentro dessa água ele vai ter que esperar até que a Reiatsu de algum deles se esvá. E o quarto e último nível de sua Bankai se chama o Corte do Fio Ensanguentado da Garganta. Permite então que o Kyoraku dê um golpe fatal em seu adversário, cortando o seu pescoço, assim como ele fez contra o Quincy chamado de Lile Barro. E bom, essa aqui é uma habilidade bastante sutil e que deixa o Kyoraku muito apelão. Prosseguindo, temos na oitava posição o Quincy Lile Barro. O Lile Barro foi o primeiro Quincy da história a receber um pedaço da alma do próprio Rei Quincy, o que acabou o tornando a maior criação de todas, com o Lile Barro sendo considerado até mesmo o homem mais próximo de um deus. Na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, o Lile Barro obrigou o Kyoraku a usar a sua Bankai pela primeira vez na história, ato que nem mesmo o Stark conseguiu fazer e nenhum outro personagem. O Lile Barro possui um rifle capaz de perfurar qualquer coisa que ele quiser com uma precisão quase que perfeita. Quando ele dispara, o rifle não libera uma bala. Ao invés disso, simplesmente penetra tudo, deixando seu poder quase imbloqueável. Usando sua forma Void Stand, o Lile Barro assumiu a forma de um grande manto sacerdotal branco, com vários buracos e até mesmo 8 asas com 3 buracos em cada uma delas. Nesta forma, o Lile Barro pode simplesmente ficar intangível, não podendo ser atacado nem mesmo pelos maiores usuários de Kido da história, além de poder se teletransportar, uma habilidade bastante apelona. Além de sua primeira forma, o Lile Barro é o único Quincy de toda a história que possui uma segunda forma, que lhe dá a capacidade de usar seus poderes para regenerar qualquer parte de seu corpo, assim como ele fez em sua luta contra o Kyoraku, onde ele acabou perdendo a cabeça e mesmo assim acabou sobrevivendo. Não é à toa que ele é chamado de um homem mais próximo de Deus. Continuando na nossa sétima posição, temos o Zaraki Kenpachi. O Zaraki é um dos 3 capitães mais fortes de toda a Gotei 13 e ele é o capitão da 11ª divisão. O Zaraki é conhecido pelo seu jeito bruto de lutar e de amar lutas com pessoas mais fortes que ele. Quanto mais forte o seu oponente for, mais o Zaraki vai ficar animado. Por esse seu jeito bruto de lutar e de ser, o esquadrão do Zaraki acabou sendo considerado o mais sanguinário de todos. E no início da história, o Zaraki era tão poderoso que ele precisava usar um tapa-olho que selava metade de sua pressão espiritual. E após tirar esse tapa-olho, ele aumentava drasticamente os seus poderes, ficando com um poder totalmente absurdo. Por muito tempo, o Zaraki não sabia o nome de sua Zanpakuto, por isso ele nunca usou os poderes de sua Shikai e muito menos de sua Bankai. Mas após ele enfrentar a Capitã Unohana, seu verdadeiro poder de assassino acabou despertando, onde até mesmo matou a Unohana com os seus poderes. O nome de sua Zanpakuto se chama Nozarashi, e sua Shikai tem a forma de um cutelo gigante, e o poder de sua Shikai é tão grande que ele conseguiu cortar até mesmo um meteoro em pedaços. Sua Bankai não possui nenhum nome até agora, mas o que sabemos é que após liberar os poderes dela, o Zaraki assume uma forma vermelha parecida com a de um demônio, aumentando drasticamente seus poderes de Shinigami em um nível totalmente extremo, ao ponto de seu corpo nem mesmo aguentar a força que sua Bankai colocava, e isso tudo quebrava todos os ossos do corpo dele. Sem dúvidas, esse aqui é o poder mais apelão de todos. Agora, na nossa sexta posição, temos o Gerard Valkyrie. Podemos dizer então que esse aqui é o Thor do mundo de Bleach, pois ele possui quase a mesma aparência do Rei do Trovão da mitologia nórdica. Gerard Valkyrie é um homem extremamente arrogante e egocêntrico. Ele esbanja seus poderes e humilha completamente os seus adversários. E assim como Zaraki, ele ama lutar e é sempre o primeiro a sugerir uma luta. Ele geralmente usa uma espada muito longa e poderosa e também um escudo, sendo extremamente resistente e quase impossível de ser derrotado. Com o seu poder da letra M, chamado de O Milagre, ele pode basicamente converter qualquer dano em força física, velocidade e resistência, deixando ele praticamente imortal. Para vocês terem uma noção de sua força, ele foi capaz de lutar contra o Zaraki Kenpachi com sua Bankai despertada, contra o Hitsugaya e sua Bankai totalmente aprimorada, e também contra o Byakuya. E a
cada golpe que eles davam no Gerard Valkyrie, ele simplesmente ficava maior, mais forte, mais resistente e muito mais rápido, o deixando praticamente imortal. Se o Lelebarro já é apelão, imagina o Gerard Valkyrie. Agora na nossa quinta posição temos o Ishibei Ryosubi. O poderoso monge Ishibei Ryosubi é o líder supremo da Divisão Zero, uma divisão que só entra em ação caso aconteça algo que possa pôr em risco a vida de todos os Shinigamis e também do mundo, e essa divisão só foi ativa na Guerra Sangrenta dos 1000 anos. O Ishibei tem a capacidade inata de determinar o verdadeiro nome de todas as coisas. Ele na verdade foi quem criou todos os nomes dentro da Soul Society, como por exemplo o nome Shikai e também o nome Bankai, conhecendo então todos os poderes e nomes de todas as Zanpakuto que existem na história. Devido a esta habilidade única que é sua, o Ishibei tem os poderes mais letais em questão de criatividade. Ele simplesmente pode ativar sua Zanpakuto Ichimonji, que assume a forma de um pincel pontudo, capaz de tornar seu adversário tão fraco quanto uma formiga ou enviá-lo para um mundo de completa escuridão, um poder bastante apelão. Com isso ele acabou lutando momentaneamente contra o Rei Quincy, porém ele acabou sendo morto, mas não podemos o subestimar, pois com certeza ele é muito poderoso. Então, como próximo na quarta posição temos o velho Yamamoto. O velho Yamamoto foi o Shinigami mais forte de todos e também o mais velho de todos, e ele foi um antigo capitão da primeira divisão, sendo o capitão mais forte da história. No passado, Yamamoto foi o responsável por parar o Rei Quincy, onde o derrotou e acabou achando que o mal tinha acabado por ali. Porém, o Rei Quincy voltou e acabou bolando um plano totalmente perfeito para pegar o velho Yamamoto, onde acabou fazendo com que um Quincy pudesse copiar os seus poderes e assim lutar contra o Yamamoto. Então Yamamoto lutava contra o falso Rei Quincy, porém após matar o clone perfeito do Rei Quincy, o Yamamoto acabou sendo morto pelo verdadeiro, e mesmo após sua morte, o seu corpo continuou de pé. Usando os poderes da Bankai mais poderosa da história, chamada de Zanka no Tachi, o Yamamoto pode cobrir completamente seu corpo com chamas, que são tão quentes que chegam até mesmo a superar o incrível calor do sol. Ele também pode concentrar os seus poderes de chamas em sua espada. O próprio Yamamoto já afirmou que quando ele usa os seus poderes, ele sente como se estivesse vestido com o próprio calor do sol, um poder bastante apelão. Essa Bankai aqui é tão poderosa que somente com a liberação dela todo o ar pode ficar ressecado, e após liberá-la por completo, pode incinerar toda a Soul Society ou até mesmo o mundo, com o Yamamoto tendo na maioria das vezes que controlar os seus poderes. Com certeza, se o Yamamoto estivesse em seu auge, ele obviamente ocuparia o top 1 desta lista. E continuando na nossa terceira posição, temos o Kurosaki Ichigo. O Ichigo é um Shinigami substituto que, após descobrir os seus verdadeiros poderes, se tornou um dos personagens mais poderosos do mundo de Bleach. Ao descobrir suas verdadeiras origens na história, o Ichigo passou a ter em posse duas Zanpakuto, a maior representada pelo seu poder de Hollow e Shinigami, e a menor representada pelo seu poder de Quincy. E somente com sua Shikai foi citado que ele já estava tão poderoso quanto a sua forma que derrotou o Aizen. Mesmo antes de despertar os seus verdadeiros poderes dentro da história, ele já era considerado um dos 5 personagens que tinham potencial de guerra, já que ele era extremamente perigoso e tinha potencial evolutivo absurdo. Sua Heiatsu é tão densa e pesada que ao caminhar pela Soul Society ele fazia ela tremer. Com seus poderes do Gensuga Tensho, ele obliterou todo o castelo do Rei das Almas e não chegou a mostrar o poder de sua verdadeira Bankai, já que o Rei Quincy a considerou extremamente poderosa e um absurdo de poder, onde acabou a bloqueando. O Ichigo então acabou sendo considerado um dos poucos capazes de conseguir bater de frente contra o próprio Rei Quincy, onde até mesmo o imperador de todos os Quincy's temia os poderes do Ichigo, o considerando uma ameaça. Agora na nossa segunda posição temos o Sousuke Aizen. O Aizen é o ex-capitão da 5ª divisão da Soul Society, saindo da Gotei 13 após realizar seus verdadeiros planos, onde estava os tramando há mais de 100 anos. O Aizen é tão poderoso que após sua derrota para o Ichigo, ele acabou tendo que ser condenado a mais de 200 anos de prisão. Porém, após a invasão dos Quincy's, o próprio rei
foi até o seu encontro e convidou o Aizen para que ele lutasse ao seu lado. Porém, o Aizen acabou negando, mostrando que não precisava se aliar com ninguém. O Aizen com certeza é o segundo personagem mais poderoso da história. Suas estratégias são tão formidáveis que ele com certeza é o personagem mais intelectual e inteligente da história. Seu poder espiritual é tão forte que até mesmo os seus companheiros tinham medo e sentiam seu grandioso poder. O nome de sua Zanpakuto se chama Kyoka Suigetsu e seus poderes se retratam de uma ilusão perfeita, conseguindo controlar facilmente os 5 sentidos de seus oponentes. A primeira etapa começa com a hipnose para mostrar a liberação de sua espada, sucumbindo seu adversário rapidamente. Na segunda etapa, ele faz uma ilusão duradoura, onde pode fazer seu inimigo ficar sob ela durante anos. Essa aqui é uma habilidade bastante poderosa, e o Aizen é tão poderoso que nem mesmo mostrou os poderes de sua Bankai. Porém, já foi dito que a Bankai dele é uma das mais poderosas da história. Essas habilidades aqui são tão poderosas que permitem o Aizen literalmente brincar com os seus adversários. E na nossa primeira posição temos o Rei Quincy, o Yhwach. O Yhwach é o rei de todos os Quincy's, e ele é geralmente reverenciado na história e tem o título de Sua Majestade. Quando falamos em poder absurdo, temos obviamente que citar o próprio Yhwach. Ele simplesmente foi o personagem mais fora da curva apresentado dentro da história, onde conseguiu derrotar os 3 personagens mais poderosos de todos, sendo esses o velho Yamamoto, o Ichigo e também o Ishibei. Quando pequeno, Yhwach nasceu com o poder de dividir sua alma somente com um toque, conseguindo assim curar as feridas das pessoas, doenças que teoricamente eram para serem incuráveis, e elas todas foram curadas. Qualquer tipo de sequela era curada pelos incríveis poderes do Yhwach. Porém, ao decorrer da história, ele descobriu que poderia usar esses poderes para virar meio que uma pessoa imortal, e a cada pedaço de alma que ele distribuía, ele logo roubava novamente para si e ficava muito mais forte, consequentemente conseguindo viver muito mais anos. Seu maior poder está literalmente concentrado no seu maior ataque, conhecido como Todo-Poderoso, podendo então ver todos os futuros possíveis. Com isso, quase ninguém é capaz de derrotá-lo na história. Além disso, ele ainda possui um leque de mais habilidades, porém eu não irei falar delas neste vídeo, pois são tantas habilidades que ele tem que daria facilmente um vídeo inteiro falando somente delas. Com certeza, ele merece nossa primeira colocação. E bom galera, essa aqui foi a lista dos 10 personagens mais poderosos de Bleach. Eu queria fazer aqui uma menção honrosa para o Ishida, que cresceu muito no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, e também ao Asashiro Kenpachi, que com certeza é muito poderoso, porém eu não considerei aqui, pois ele nunca apareceu no mangá principal. Mas é isso galera, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like aí embaixo e se inscreva no canal, porque eu vou estar trazendo mais vídeos de Bleach aqui pra vocês, e você estando inscrito, você nunca vai perder nenhum vídeo. Assista esses outros vídeos que estão passando pela sua tela, que com certeza eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui!